muito obrigado você que está assistindo esse vídeo. Este é o canal do Pastor Carlos no YouTube. O primeiro vídeo, por sinal, que estamos postando nesta grande oportunidade de fé, de vida, de esperança. Estamos em período de quarentena, mas não estamos alheios à caminhada do Senhor Jesus e nem tampouco afastados da sua esperança e da sua presença abundante no meio da sua igreja. Somos cada um de nós cooperadores desta grande obra de salvação que está disposta, ou disponível, melhor dizendo, a cada um dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Não é? E nós estamos felizes pela sua audiência. Não é? Você que está agora assistindo junto conosco este canal, assistindo junto conosco desta oportunidade de falarmos do Senhor Jesus a tantas pessoas. Não é? Esse vídeo também será divulgado na nossa conta no Facebook, não é? Também na nossa conta do Instagram. E quero agradecer você, né, por tudo que Deus tem feito na tua vida e também na minha vida e na minha família, no ministério ao qual o Senhor, por sua misericórdia, tem proposto a minha vida. Meu querido irmão, eu quero ler aqui uma palavra que está no livro de Amós e quero que você preste atenção comigo num chamamento que eu quero fazer para você em breves minutos. A palavra de Deus diz em Amós capítulo 5, versículo de número 13, diz assim: portanto, o que for prudente, guardará silêncio naquele dia, porque o tempo, será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco todos os dias. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Nós temos aqui um pequeno trecho do capítulo 5, que é um capítulo que tem como epígrafe a predição da ruína de Israel. Deus prediz a ruína da nação de Israel por conta da desobediência, por conta da contaminação, por conta da sua estrutura sendo vinculada à estrutura humana de pecado, de corrupção, de degradação da integridade. Eu quero que você, junto comigo, medite na situação que estamos vivendo hoje como país. Nós brasileiros temos um costume muito errado mesmo, de permitir que a corrupção adentre a nossa nação, a esta casa espiritual, por fontes que são externas a nós. Todas as vezes que Deus anuncia, prediz, adverte a derrota, todas as vezes que Deus prediz ou adverte o juízo sobre Israel, sobre Jerusalém, quando esta foi sitiada e levada em cativeiro, todas as vezes Deus nos dá uma escolha a ser feita. Deus nos dá escolher o bem ou o mal. Escolhe, pois, o bem. Nós temos outras passagens bíblicas que nos chamam a atenção para isto. Neste texto, nós temos Amós nos escrevendo, dizendo: buscai o bem e não o mal, para que vivamos. Quantas pessoas, meus amados irmãos, nesses dias em que a igreja é convocada a estar de braços levantados, quantas pessoas estão em momentos de descida, de depressão, e eu não digo depressão psicológica, mas digo uma depressão, um caminho de queda espiritual. Temos falado, e insistentemente temos falado nas lives que temos feito dos cultos de ensino, o quão importante é que você na tua casa ore com tua família, para que a igreja doméstica não seja destruída, para que não haja uma dependência exclusiva do templo, sendo que este não tem sentido se não houver este templo que a palavra nos ensina ser do Espírito Santo. Estamos misturando as coisas. No último domingo, nós levantamos um grande clamor, e no programa Valentes de Davi, que é o programa de rádio que temos aqui do nosso ministério, nós também fizemos isso ao vivo, um grande clamor para o nosso país. Muita gente está misturando as coisas, ou como diz o bom mineiro, misturando os passageiros, dizendo que nós estamos clamando pelo presidente.
Estamos sim clamando pelas lideranças que estão sobre nossas vidas. Por permissão de Deus e por nossos votos, nós temos liderança sobre nós. Em nossa cidade nós temos o nosso prefeito, você na sua cidade tem o seu. Em nosso estado de Minas Gerais nós temos o nosso governador, em nosso país nós temos o nosso presidente. Hoje são esses que estão aí constituídos. Daqui a pouco nós não sabemos quem será ou quem serão. Mas o mais importante, meu querido irmão, é que nós pensemos num todo. Cristianismo nunca foi e nunca será, até a volta do Senhor Jesus, nunca foi e nunca será um grupo, uma profissão de fé, um costume espiritual, uma prática de vivência, nunca foi e nunca será individualista. Nós estamos vivendo um costume muito errado. Eu quero chamar a tua atenção para prestar atenção num detalhe. Nós temos um costume muito feio, de nós descermos a paulada, brigarmos, questionarmos a integridade da pessoa, daqueles que estão nos liderando. E não questionarmos a liderança dele a título de construí-lo, de moldá-lo, de aperfeiçoá-lo. Nós temos um costume muito errado. Nós, como evangélicos, criticamos as lideranças que estão sobre nossa vida. Nós, como cidadãos, questionamos as lideranças que estão sobre nossa cidade, nosso estado, nosso país, como já disse. E atingimos em cheio a integridade dessas pessoas, acreditando nós que esse modelo de crítica terá algum papel construtivo. Não. Primeiro porque o costume do nosso povo, e aí é uma obra satânica de influência sobre a realidade, é sobretudo nós destruirmos a nossa liderança pelo papel que queremos, não indo diretamente à pessoa ou à estrutura a qual está nos liderando para fazer os devidos questionamentos. Nós questionamos com viés ideológico, naquilo que tenho como ideologia, ser aquilo que penso, sendo que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, não está preocupado com o que eu e você pensamos a respeito das suas realidades. Talvez essas pessoas que criticam as suas lideranças, que destroem as suas lideranças pelo convívio circulando os seus, não saiba ou não tenha estudado o livro de 1 Samuel ou 2 Samuel, que fala sobre esse exercício da liderança divina em mãos humanas, ou através de mãos humanas. Se você prestar atenção, meus amados irmãos, nosso presidente está sozinho, né? Os governadores que estavam lhe apoiando, ou que cresceram, né? Ou que ascenderam ao poder às custas do nome do nosso presidente, né? Já pularam fora. A destruição que estão se fazendo sobre o nosso país é uma destruição que muitas das vezes nós queremos fazer nas lideranças que estamos inseridos, que é uma liderança de ir pela integridade e não pela liderança em si, que é uma destruição de ir pela integridade da pessoa. Quando nós fazemos assim, nós vamos contaminando o todo, minando a energia, a força, o vigor, o entusiasmo do todo. Nós estamos destruindo o barco que estamos inseridos. E achamos nós, de maneira muito errada, que se nós destruirmos o barco, quem afunda é o líder, né? E eu quero dizer para você que desde que Deus adverte o seu povo sobre as suas ruínas, sobre as suas desestruturas, Deus fala a respeito do barco como um todo afundando. Estudando o livro de Neemias, nos estudos que estamos fazendo em nossa congregação do Pilar e do Polvilho, nós temos falado a respeito daqueles que criavam ou tentaram criar, Sanbalate, Tobias e Gesem, o arábio, que tentaram criar desestrutura e foram pelos motivos ou pelos vértices mais baixos possíveis, acreditando que se derrubassem a liderança, eles parariam com tudo, ou seja, derrubando a liderança, derrubariam toda a edificação. Meu querido irmão, minha querida irmã, preste atenção nisso. O cristianismo nunca foi e nunca será uma circunstância de fé, um momento, uma vivência, uma prática, uma espiritualidade, como você queira chamar.
nunca foi e nunca será individual. Será sempre coletivo. Jesus Cristo veio para morrer por todos. Aceitem ou não, ele veio para que todos tivessem vida e tivessem vida em abundância. Escolhemos a vida ou escolhemos a morte? Como diz esse texto que li, escolhemos o bem ou escolhemos o mal? Qual você tem escolhido? Qual você tem escolhido? Talvez você seja de uma geração destruída pela falta do ensinamento bíblico, pela falta do verdadeiro entusiasmo na presença de Jesus. E entusiasmo do grego quer dizer com o Espírito de Deus. Talvez você esteja vivendo uma situação a qual você jamais foi formado para viver e agora que tem formação esteja negando. Agora que temos uma limpeza sendo feita em nossa geração, por corrupção, por degradação deixada por gerações anteriores, talvez agora que estejamos nós nessa geração esperando a volta do Senhor Jesus e jamais a geração anterior falou sobre este detalhe para conosco, talvez nós estejamos desconfigurados, talvez nós estejamos prostrados diante as circunstâncias que nos envolvem. Não destrua a liderança, pelo menos do seu papel, pelo menos eu do meu papel, não destrua a tua liderança, porque há Sambalates, há Tobias, há Gesem no nosso meio, querendo que seja estacionada a construção do muro da tua vida, da tua existência, da tua espiritualidade. Guarde bem isto. Cristianismo, além de não ser individual, e por ser algo coletivo, tem que ser a minha voz levantada aqui agora, a tua voz levantada aí onde você está me assistindo, fazendo com que a obra do Senhor caminhe, prospere, com que os meus sejam salvos em Jesus Cristo, com que haja a expectativa da manifestação da graça de Deus em todo o tempo. E que haja, em nome de Jesus, a minha expectativa é que haja a manifestação da graça de Deus sobre este país, sobre o nosso estado de Minas Gerais, sobre o nosso município, sobre o teu município. Que Jesus seja vencedor em todas as batalhas, inclusive na integridade tua e minha como cristãos. Guarda o contato, solta o cabo da nau, como diziam aqueles hinos da harpa cristã,